Olá pessoal, tudo bem? Como eu não pude dar aula ontem para vocês, na verdade hoje ainda, eu estou gravando aqui a aula para postar no YouTube e vou postar aqui no grupo de vocês. Então pessoal, na semana passada a gente estava trabalhando a questão das pessoas alienadas. Eu espero que vocês lembrem. E vocês deram a definição do que era ser uma pessoa alienada. Então, só para revisar, a pessoa alienada é aquela pessoa que não tem a sua independência de pensamento ou de ação, ou seja, que não consegue refletir sobre aquilo que vemos ou que ouvimos, ou que concorda com tudo que acontece, sem ter uma postura mais questionadora. Então, o exemplo desses moluscos aí dá para clarificar bem para a gente o que é. Como assim? Alienado eu? Não pensa muito não, continua andando. Então, mais ou menos é assim que vive uma pessoa, um ser alienado. Então, por isso que é tão importante a sociologia, porque ela faz com que a gente consiga entender a nossa realidade, o nosso mundo, da onde a gente veio e por que a gente vive basicamente da forma como a gente vive. Então, nós observamos e sabemos isso pelo nosso dia a dia, que vivemos num mundo muito desigual, num mundo onde tem diversos problemas. E aí, no caso, a sociologia ela faz com que a gente consiga perceber essa situação e, percebendo essa situação, a gente pode tentar mudar a realidade do mundo que a gente vive. Esse mundo ele é muito injusto, ele é muito cruel, mas ele já foi muito pior do que isso. Então, por isso que é sempre importante a gente ter na cabeça da gente que é possível ter um mundo diferente, uma realidade diferente dessa. Basta que nós tenhamos força para isso. O mundo muda, ele não muda da forma como a gente queria que ele mudasse, porque os processos de transformação eles são extremamente lentos. Então, como eu ia falando para vocês, a sociologia ela não é uma grande solucionadora dos males sociais ou dos problemas intelectuais das pessoas. Ela surge como uma ciência que tenta fornecer uma visão sobre a sociedade, uma leitura, um olhar que não é absoluta ou também não busca demonstrar a verdade, certo? Então, a sua contribuição, a contribuição maior que a sociologia pode dar nas nossas vidas é justamente fazer com que a gente consiga refletir sobre esse mundo que a gente vive, né? Então, é isso que eu busco com que a gente aprenda nesses próximos anos aqui que a gente vai estar trabalhando junto. Então, essa atividade eu vou postar lá no Cigar para vocês fazerem, viu? Então, como é que surge a sociologia? Qual a gênese dela, né? Toda ciência ela tem uma origem. Se a gente pegar as ciências da natureza, química, física, biologia, matemática, elas são ciências mais antigas, mais consolidadas. A sociologia ela já é uma matéria, uma disciplina que é mais recente quando a gente compara com essa. Então a gente vai hoje tentar entender como a sociologia surgiu, para depois sabermos como ela pode nos ajudar a entender o mundo, a sociedade que a gente vive, bem como os problemas levantados acima que a gente colocou. Então eu vou fazer um breve retrospecto histórico para que a gente tente compreender como ela surge. Então, a sociologia, ou essa ciência sociológica, ela pode ser considerada uma ciência relativamente nova, não se for comparado a nós, né? Então, se olharmos para a Grécia Antiga, a gente vai ver, como vocês já viram em filosofia ou história, que já existia uma tentativa, um desejo de se buscar entender a sociedade nessa época. Então, tanto no século V antes de Cristo, havia uma corrente filosófica chamada sofista, que começava a dar mais atenção, tentava entender melhor os problemas sociais e políticos da época. Porém, não foram os gregos os criadores da sociologia, ela só vem
nascer muitos anos depois na Europa. Mas os gregos tiveram um papel importante porque eles iniciaram o chamado pensamento crítico filosófico. Eles criaram a filosofia, assim como outras ciências também, como eu disse. E filosofia significa amor, conhecimento. E a filosofia ajudou ao surgimento, a dar origem disso que a gente chama de ciência, do que a gente considera ciência, que é a gente pode definir como um pensamento institucionalizado. E aí ela veio se consolidando, a ciência, no século XVI, século XVII, sendo uma forma de interpretação dos acontecimentos da sociedade mais distanciada das explicações míticas. Então, se nós pensarmos como eram as explicações antes, por que chove? Porque Deus quer. Por que está calor? É porque os deuses fizeram assim. Então, as explicações sobre o mundo eram explicações de origem que a gente chama de metafísica ou religiosa. Então, a ciência surge justamente para dar uma explicação racional. Então, você vai entender que chove por um outro processo, não é porque Deus está chorando, por exemplo. Então, esses filósofos gregos, como Platão, Aristóteles, entre outros, eles deram os primeiros passos dos trabalhos sobre essa possibilidade de reflexão da sociedade. O Platão, por exemplo, ele foi o defensor de uma concepção que acreditava que o aspecto material do mundo seria um tipo de um fruto imperfeito de ideias, as quais existem por si mesmo. Então, quando a gente vinha para o mundo, tudo que a gente conhece, a gente esquecia, e a gente, quando se ligava a essas coisas novamente, a gente lembrava delas. Então, se eu sei o que é um perfume, não foi porque eu aprendi aqui, é porque no outro plano que eu existia, já existia a ideia de perfume. Eu sei que é doideira isso, pessoal, mas era o que os filósofos pensavam. Já o outro que eu falei, o Aristóteles, ele acreditava que o homem era um ser que necessariamente nasce para estar vivendo em conjunto, ou seja, para viver em sociedade. E isso é uma coisa doida, né? Se a gente já pegar no período da Idade Média, séculos depois disso, o período chamado de Idade Média, que foi um momento em que foi chamado ficou conhecido como o período das trevas em relação à forma de ver o mundo. Por quê? Porque havia um prevalecer de fé, onde o campo místico, mítico, religioso tendia a ser a explicação mais viável do mundo. Tudo era explicado a partir dessa concepção religiosa do mundo. Esse predomínio da fé, pessoal, de certa forma, segundo os humanistas, asfixiava as tentativas de explicação especulativas e racionais, ou seja, aquelas mais científicas sobre a sociedade. Não cumprir uma regra ou uma lei estabelecida pela sociedade poderia ser entendida como um pecado. Daí vocês lembram também que tinha a chamada Santa Inquisição, que ela matava as pessoas que, vez por outras, pensavam de formas diferentes daquela concepção religiosa de mundo. Então, tudo poderia ser entendido como um pecado, uma blasfêmia. Né? Tamanha era a mistura da vida com a esfera do sobrenatural. E assim, é claro que se a gente olhar para a Idade Média somente por essa ótica, ela vai ter uma cara de um período muito nebuloso, mas não necessariamente é só um período nebuloso também, aquele contexto. Foi também um período muito rico na história da humanidade, porque teve a formulação do mundo ocidental. Então, esse mundo que a gente concebe como a nossa casa, como o nosso lugar. Então, ao longo dos séculos, tudo foi caminhando para o predomínio da fé até o século XV, mas já no século XIX começavam a acontecer uma renovação cultural. E era o início do período que ficou conhecido como renascentismo. Então,
A partir de então, as formas sobrenaturais deixam de tentar ser a explicação sobre o mundo e as pessoas começam a pensar a partir de uma explicação mais racional. Então, a origem das coisas estaria dentro desse próprio mundo, estaria a partir do mundo natural. Os renascentistas, por exemplo, com base naquilo que os gregos já começaram, ou seja, a questionar o mundo de uma maneira reflexiva, rejeitavam tudo que seria parte da cultura medieval, porque era justamente preso aos moldes da igreja, principalmente da igreja católica, que era a igreja mais forte. Então, essa forma renascentista de pensar mais racional acabou se espalhando por diversas partes da Europa e influenciar a arte, a ciência, a literatura, a filosofia, sempre dentro da perspectiva do espírito crítico. Mas só fazendo uma ressalva, apesar do período renascentista ter começado há muitos anos atrás, hoje em dia a gente vê essas formas obscuras de tentar falar sobre o mundo novamente surgirem. Então, quando a gente vê a questão dos antivacinas, tudo isso parece que já estava superado, mas aí a gente começa a perceber que não estava nada superado. Então, nesse contexto, aparecem seres humanos que, de certa forma, começaram a investigar a sociedade. Temos Maquiavel. Ele ficou muito conhecido assim, o termo dele negativo, como maquiavélico, uma pessoa maquiavélica, porque ele escreveu um livro chamado Príncipe, em que ele faz um manual de como o príncipe deveria governar para tentar se manter no poder. Então, esses primeiros pensadores, essas obras, elas davam um novo olhar para a sociedade, um olhar em que a razão, os homens poderiam dominar a sociedade longe das influências divinas. Era a doutrina que ficou conhecida, pessoal, como antropocêntrica, que vai ganhando força, ou seja, elas surgem em oposição àquela que acreditava Deus no centro de tudo. E agora, antro era justamente do homem, o homem como o centro do universo onde a gente vive. Então, lembre-se que antes, para essa galera religiosa, o Sol girava em torno da Terra. Isso é um exemplo. E depois, muitos anos depois, a ciência vem dizer para a gente que não, é a Terra que gira em torno do céu. Então, o homem ele passava a ser visto como o centro de tudo, inclusive do poder de inventar e transformar o mundo através das suas ações. Outros autores também do período renascentista, como o Bacon, foi um filósofo, ele ajudou a criar um método científico chamado método experimental. Então, tudo isso foi ajudando a fazer com que a ciência fosse se desenvolvendo e que ela fosse também sendo impulsionada e fosse cada vez mais disseminada no nosso mundo. Então, a partir disso, é importante que a gente perceba que nem sempre as pessoas puderam contar com a ciência para entender o mundo que a gente vive, sobretudo o mundo social, que é basicamente o objetivo da sociologia. Muitas pessoas no passado ficavam presas às explicações que poderiam ser falsas sobre a realidade, que no caso geralmente são essas explicações místicas ou religiosas. E aí depois surge um segundo movimento que vocês já devem ter ouvido falar muito nele, que é o chamado Iluminismo. O Iluminismo ele surge no século XVIII e ele surge no momento na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, acabou se espalhando pelo continente e era um movimento que buscava valorizar a ciência e a racionalidade como forma de interpretar e entender a sociedade. Uma das características do iluminismo era justamente o combate ao Estado absolutista,
ou seja, aquele estado onde existisse o rei soberano, e o rei era justamente o indicado de Deus aqui na Terra. Coitado do povo, né? Só um era indicado. E começou a surgir na Europa no fim da Idade Média ainda. No século XV, o rei concentrava todos os poderes na mão dele e governava, sendo considerado um representante divino na Terra, a voz de Deus, a qual a igreja raramente se sujeitava ainda. Então, a ciência vai ganhando força, digamos, de forma inviável o fato de voltar a pensar a vida e a organização social somente pelas vias da não ciência, das não científicas. Como exemplo, a gente pode pegar que, ao imaginar os governantes como sendo representantes sobrenaturais, que é esse caso deles ser um representante divino aqui na Terra. A continuação dessa consolidação da reflexão sistemática sobre a sociedade, ela foi ajudada por outros autores, principalmente franceses, como Voltaire, que era um filósofo que defendia a razão e combatia o fanatismo religioso, o Rousseau, que estudava as desigualdades sociais, defendia a democracia já naquele tempo. Tem o Montesquieu também, que criticava o absolutismo e defendia a democracia e a criação de poderes separados, como acontece até hoje. No Estado que a gente vive, existe o legislativo, que cria as leis, o judiciário, que fiscaliza a execução das leis, e o executivo, que deve executar o cumprimento dessas leis. E isso daria um equilíbrio maior ao Estado, ao invés do absolutista, que seria a concentração do poder na mão de um governante só. Então, o que seria a contribuição iluminista? A partir dessas teorias, dessas visões, dessas perspectivas sobre a sociedade que no período iluminista surgiram, que começa a ser impulsionada e preparada a ideia de existência de uma ciência que pudesse ajudar a interpretar os movimentos da sociedade. E aí, um elemento muito importante também, que é a consolidação do capitalismo e a Revolução Industrial. A sociologia, ela é fruto do capitalismo, porque ela busca tentar entender o que estava acontecendo, aquelas grandes transformações do capitalismo. Lembre-se que a pessoa antes viajava de um jegue para ir de um canto a outro, ou num cavalo, ou numa carroça. De repente chega uma locomotiva, um trem. Então, a pessoa consegue viajar de uma forma muito mais rápida a partir dessas inovações. Então, pessoal, o capitalismo, ele trouxe grandes transformações, os camponeses foram expulsados das suas terras, começou a ter um monte de miséria, de derrota, de desgraça. E aí a sociologia quer tentar entender por que estavam acontecendo essas mudanças. Então, as transformações na sociedade europeia não estavam ocorrendo somente no campo das ideias, como era o caso da consolidação da ciência como ferramenta de interpretação do mundo, e como vimos até aqui. Também a consolidação do sistema capitalista, culminada pela Revolução Industrial, que ocorreu em meados do século XVIII na Inglaterra, gerava grandes alterações no estilo de vida das pessoas, sobretudo naquelas que viviam no campo, do artesanato. Esses temas despertavam o interesse dos críticos da época, porque eles queriam entender por que o mundo estava daquela maneira. Então, dessa maneira, a sociologia iniciou os trabalhos dela para tentar entender a origem dos problemas sociais ocasionados pelas crises que o capitalismo foi gerando. Então, podemos dizer que o início do sistema capitalista se deu no final da Idade Média, entre o século
ali entre 9 e 15 na Europa Ocidental. A partir do século XI, com as chamadas Cruzadas, não sei se vocês lembram, mas era a tentativa da Igreja Católica retomar o domínio sobre territórios que tinham sido perdidos para os muçulmanos, além de conquistar Jerusalém, que eram também dominadas pelos muçulmanos. Criou-se um canal de circulação de riquezas na Europa. O contato cultural e o comércio do Ocidente com o Oriente Europeu foram retomados através do Mar Mediterrâneo. Então, houve a movimentação de pessoas, riquezas, e na Europa Ocidental, o surgimento de núcleos urbanos, que eram conhecidos como burgos, por isso que a gente fala burguesia. Eram esses moradores desses burgos. Destes ressurgiram as cidades, pois existiam poucas cidades naquele tempo. Quando, do período do Renascimento, as pessoas voltaram para o campo. Então, somados-se a isso, existiam as chamadas corporações de ofício, que eram espécies de associações de pessoas que organizavam atividades artesanais e para ter um acordo entre o preço de venda e a qualidade de um produto. Então começaram a aparecer a fim de tentar regulamentar o trabalho dos artesãos que vinham para as cidades exercer suas profissões. Então a ideia de lucro ela começa a surgir de uma maneira mais forte. Mais tarde, os europeus começaram a explorar o comércio em termos mundiais. Tiveram as grandes navegações entre o século XV e o século XVI, e aí, como é o chamado, né, o achamento da América, ou a invasão da América, né? Muita riqueza, muita riqueza era levada da Europa, era levada daqui para a Europa. Então se criavam mercadorias que seriam vendidas nesse mercado mundial que estavam surgindo. Então a ideia era de uma produção de mercadorias que começava a surgir. Antes era só um artesão que produzia, então depois começa a se criar a ideia de fábrica. As antigas corporações de ofício, elas foram transformadas pelos comerciantes da época em manufatura. O trabalho manufatureiro, ele acontecia com vários artesãos em locais separados, dirigidos por comerciantes que davam a eles matérias-primas e ferramentas. Aí no final do trabalho encomendado, os artesãos recebiam um pagamento a ser acertado com o comerciante. Então vejam que é uma forma ainda diferente. É o início do capitalismo. Aí posteriormente os comerciantes, que seriam os futuros empresários capitalistas, perceberam que seria melhor reunir todos esses artesãos num só lugar. Pois assim eles poderiam ver como eles estavam produzindo, a forma, além de cuidar da qualidade do produto, o controle sobre a matéria-prima, o ritmo de produção poderia também ser maior. Então foi aí que foi surgindo a ideia da fábrica, um lugar com uma produção mais organizada, com a divisão de funções, onde o artesão passava a operar apenas uma parte da produção, e em vez de ele conceber e conhecer toda a produção, agora ele só vai saber fazer uma pequena parte na produção. Desse ponto, para a implantação da máquina movida a vapor, restava somente o tempo da invenção das mesas. Foi quando teve um inventor escocês chamado James Watt, ele conseguiu patentear a chamada máquina a vapor. E aí ela veio dar um grande impulso à industrialização, que começava ali, né, aumentando a produção, diminuindo o gasto de mão de obra e aumentando o acúmulo de riqueza. E até hoje a estrutura da fábrica ela é um pouco semelhante, digamos assim. Então, pessoal, eu vou postar essa aulinha aqui e vocês vão postar junto essa atividade para vocês fazerem, que eu tinha mostrado no início ali, para vocês falarem um pouco sobre autonomia de reflexão, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bye, bye. Tchau, tchau.